Sinta-se no Velho Oeste participando de duelos, perseguindo foras da lei ou lutando contra o xerife. Esse é o Bang! O Bang é um jogo de cartas desenvolvido pelo italiano Emiliano Ciara. Foi totalmente inspirado nos westerns spaghetti da década de 60. Publicado a primeira vez pela DV Jockey em 2002, é um jogo premiado, ganhou vários Origins, entre eles nas categorias de melhor jogo de cartas tradicional e melhor design gráfico de jogo. Mérito do excelente artista Alessandro Pierangianini, responsável pela arte gráfica desse excelente jogo. Vamos saber um pouco mais das regras agora com o Caio. Bang é um jogo para 4 a 7 jogadores, com duração de 20 a 40 minutos. Nesse jogo, cada jogador tem um papel diferente. Pode ser o xerife, o renegado, um fora da lei, e esse papel determina as ações que o jogador vai tomar durante o jogo e seus objetivos. Vamos conhecer as regras. Vamos imaginar então que a gente vai jogar o jogo com 6 jogadores. A gente tem o xerife, nós temos 3 foras da lei, temos um renegado e um assistente do xerife, ou deputy. Então o que acontece aqui? O xerife, ele vai jogar com essa carta sempre aberta, todo mundo sabe quem é o xerife, mas ele não sabe quem são os outros. O xerife tem que matar os foras da lei e o renegado para ele vencer. Os foras da lei, que vão atuar em time, mas também não se conhecem, os jogadores não sabem quem são os outros, tem que matar o xerife para ganhar. E o renegado ganha ao sobrar sozinho no final do jogo, ou seja, ele tem que matar os foras da lei e o xerife e também o assistente. O assistente ele joga sozinho, no sentido de que ele está isolado, ele está escondido, mas ele tem que apoiar o xerife da forma mais indireta que ele puder. Uma vez que você tenha sorteado essas cartas para cada jogador, aí então vai ser feito um novo sorteio em cima dessas outras cartas aqui que são de personagem. Vocês podem ver que cada personagem tem uma quantidade de balas aqui, que corresponde não só a quantos pontos de vida eles têm, mas também quantas cartas eles vão ter em mãos durante o jogo. E uma descrição de um poder, uma habilidade especial, que pode ser uma carta a mais ou uma regrinha diferente para esse personagem. Muito bem, então o que vocês estão vendo aqui é o jogo montado já para 6 jogadores. Nós temos todos os jogadores com o seu personagem, que é jogado aberto, porque a gente tem que conhecer os poderes de cada um. A gente tem os personagens, os papéis, melhor dizendo, né, que estão aqui todos virados para baixo, com exceção do xerife que joga aberto. E a gente usa essas cartas para mostrar quantos pontos de vida cada um tem. No caso, o xerife sempre começa com um a mais. Quando o jogo começa sempre na vez do xerife, compra-se 2 cartas, essas 2 cartas vão ser somadas a cartas que o jogador já tinha antes, no caso, 5, por exemplo, para o xerife. O xerife vai poder usar quantas cartas ele quiser e a vez vai passando em sentido horário. O que você faz com essas cartas? Então, a principal carta que nós temos no jogo é o Bang, que tem esse símbolo aqui dessa explosãozinha. Essa carta significa que você está dando um tiro num oponente. Então, o xerife poderia chegar, pegar o Bang e falar, olha, eu vou atirar aqui no Blackjack. Então, ele atira nesse jogador. Nessa hora, esse jogador pode ser que ele tenha alguma carta que ele colocou previamente na frente dele e que influencia essa ação do tiro. Por exemplo, nós temos essa carta de barril, que se ela estiver colocada na frente do jogador, ele tem uma chance de desviar do tiro. A gente já vai explicar como é que essa chance funciona. Mas supondo que ele não tenha nenhuma carta prévia, o que ele pode fazer é usar uma carta de desvio, ou de missed, que significa que o tiro passou raspando aqui, pegou no chapéu, como mostra o desenho. Então, se ele tiver essa carta, as 2 são canceladas e vão para o descarte. Se, por outro lado, ele não tem essa carta, então ele sofreu o tiro e diminui aqui um ponto de vida. Então essa vai ser a sequência básica de jogo, usando as cartas Bang e as cartas Missed e outros tipos de carta que a gente tem aqui. Por exemplo, os jogadores podem adquirir armas, essas armas ficam colocadas na frente deles e ele tem esse pequeno número que vocês estão vendo aqui. O que significa isso? Isso aqui influencia a distância de tiro, porque nesse caso, o que acontece? Esse personagem aqui, que é o Pedro, ele está à distância 1 do xerife e à distância 1 da Rose, mas ele está à distância 2 do Bart, à distância 1, 2 do Jesse, e a distância 3 do Blackjack, porque 1, 2, 3 por aqui ou 1, 2, 3 por aqui. Então com essa arma eu tenho um alcance 2, eu consigo alcançar estes 2 aqui, mas não alcanço esse. Eu precisaria de uma arma mais potente, por exemplo, essa aqui que tem força, que tem alcance 4, que consegue me fazer chegar até ali. No começo do jogo ninguém tem essas cartas, então todo mundo tem o alcance 1, ou seja, você só consegue atirar no seu vizinho. Outros tipos de carta que a gente pode mostrar para vocês, como o Appaloosa e o Mustang, que são cavalos. Eles me permitem ficar mais próximo do meu adversário para atirar nele, ou mais distante do meu adversário para diminuir a chance dele me alcançar com o tiro dele. Um outro exemplo de carta bem interessante que nós temos é a cerveja. Tem o símbolo aqui da canequinha, que significa que eu posso me curar. Então eu uso a cerveja justamente numa situação como essa aqui, no caso o Blackjack poderia usar, por exemplo, para se curar e restabelecer a saúde dele.
E aí nós vamos ter outros tipos de carta. Uma outra carta muito interessante, por exemplo, é a dinamite. A dinamite, quando você pega ela, você coloca ela na sua frente, você espera girar uma rodada. Quando chegar na sua vez, vocês vão ver aqui que tem um símbolo de carta do 2 de espadas até o 9 de espadas. Como é que funciona isso? Então girou, eu coloquei a dinamite e girou para mim. Antes de eu fazer a minha compra de cartas, eu viro esta carta. Se ela for um símbolo que bate aqui, no caso não bate, porque é o rei de espadas, significa que a dinamite explodiria na minha mão e eu perderia 3 pontos de vida. Como ela não explodiu, ela passa para o meu vizinho da esquerda, que quando for jogar, vai fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente, e a primeira pessoa que tiver o azar de tirar a carta de 2 espadas até o 9 de espadas, vai explodir a dinamite na mão dela. Faltou explicar aqui para vocês esta regrinha que eu mostrei aqui do símbolo de copas com o chapéu cruzado. O que essa carta significa? Significa que ele é um barril, ele vai me permitir o míssil, ou seja, vai me permitir desviar de um tiro, desde que eu compre uma carta de copas aqui. Ou seja, nesse caso é ouros, então ele não funcionaria. Então, vamos fazer mais alguns exemplos. A carta está aqui, eu tirei ouros, não consegui desviar do tiro, o tiro pegou em mim. Mas se no futuro a outra pessoa atira em mim, eu faço uma nova compra. Nesse caso não deu certo, e assim por diante. Então é uma carta que não é garantida que ela vai me proteger, mas tem uma chance dela me proteger de um tiro toda vez que eu jogo. O nome desse poder aqui é Draw, que significa em inglês, ele tem um sentido ambíguo, ele pode ser draw de draw the gun, sacar a arma, ou draw the card, comprar a carta, por isso que eles usam esse trocadilho. Em português esse trocadilho não funciona tão bem, a não ser que você passe o jogo inteiro dizendo que você vai sacar a carta, o que provavelmente ficaria um pouquinho estranho. Basicamente, essas são as regras principais do jogo. Vocês vão ter outras cartas aqui, geralmente mostrando esse símbolo de livro, quer dizer que você precisa dar uma olhada nas regras porque tem uma descrição um pouquinho mais detalhada. E aí você vai ter situações de duelo entre os jogadores, situação de prisão, onde você prende o jogador e ele tem que tentar fugir. Você vai ter cartas que te permitem comprar mais cartas, cartas que permitem roubar cartas dos jogadores e assim por diante. Em resumo, esse é o Bang. Muito bem, pessoal, vamos falar então um pouco mais sobre o Bang e sobre o tema, hein, Jota? O que você achou do jogo? Eu gostei bastante do tema, porque além de gostar de faroeste, né, de filmes de faroeste, né, principalmente dos antigos, esse jogo ele remete bem a essa época dos filmes mais antigos de faroeste, o Bang Bang italiana, né? E o tema tá muito encaixado no jogo, a dinâmica também tá bem interessante. Legal. E você, Caio, você achou o tema combinou com o jogo? Eu acho que sim. Eu gosto muito do uso que eles fazem do italiano. Essa versão que a gente tem aqui era a versão em inglês, mas tem também todas as frases em italiano. Então tem o scheriffo, fuori di lere, todos esses termos em italiano e, né, o nome dos personagens e tudo. Acho que isso cria uma ambientação muito bacana e coloca você mesmo nesse clima de Bang Bang italiana, como o Jota falou. Olha, eu não podia concordar mais com vocês. Realmente o Emílio Ciarra fez um excelente trabalho. Ele consegue dar aquele clima de faroeste pro jogo. É um jogo que você tem que sair atirando na galera mesmo. É realmente um Bang Bang à italiana, né? É um western spaghetti colocado nas cartas. Eu achei sensacional. Com relação aos mecanismos do jogo, né? Vocês acham que o mecanismo oferece, por exemplo, fluidez? Ele é muito simples, o nível de complexidade de alguma forma chega a incomodar. Como é que é isso pra vocês? Eu acho que os mecanismos eles são bem adequados ao que o jogo se propõe. A ideia é de um jogo rápido, um jogo que você vai jogar ali em 20 minutos, meia hora, dependendo do que pode acontecer no jogo ou da quantidade de jogadores, pode levar um pouquinho mais de tempo. Mas são regras simples, você pode explicar o jogo muito rapidamente, como a gente pode ter visto no próprio vídeo, foi possível explicar o jogo bem rapidamente. E eu acho que são bem adequados ao que se presta o jogo. Legal. E você, Jota? O que você pensa? O jogo ele tem uma fluidez, assim, uma dinâmica muito legal na mesa, principalmente com a interação um jogador com o outro. Você pode ter a questão de atingir o jogador que está do outro lado, a questão da quantidade de jogadores e tal. É bem interessante nesse ponto, sim. Eu acho legal também esse lance do jogo ser feito para muitos jogadores. É um jogo que não tem graça você jogar com 4 pessoas. Eu acho que é muito mais legal jogar com ele várias. É melhor com 5 para cima. Né? É minha verdade, opinião. concordo. Né? E esse lance de você ter que deduzir quem são os outros papéis, né? Porque só o xerife é que está aparente, é muito legal, traz um componente bacana para o jogo, né? As regras, elas são muito simples de fato e, no entanto, são muito divertidas, né? Não é porque é um jogo simples que ele acaba se tornando chato. Não, ele tem várias opções. Ele tem várias opções de cartas para você interagir, a questão do barril e, claro, né cerveja para recuperar a energia é sempre bem-vinda. Né? Então, tem essas situações, ele interage com isso muito legal, é muito
diz muito sobre o jogo essa questão desses pequenos detalhes, né? O barril, tem ataque de índio, tem o duelo, tem várias coisas. Prisão, a dinamite, o Gatling Gun, que você atinge todo mundo. É bem interessante. Muito legal. Muito bom, e com relação à duração do jogo, né? A gente poderia dizer que o Bang é um jogo que tem uma duração adequada. O que você acha disso, Jota? Então, essa é uma das questões que me pega nesse jogo. Por quê? Porque se você jogar com 7 jogadores e, por exemplo, um dos jogadores... Foi o que aconteceu da última vez que a gente jogou, né? Eu saí logo no começo do jogo. Então, se for 7 jogadores, né, até todos eles terem... ou vencer o xerife, ou ao contrário... algo se estabelecer ali. Ele tem um timing um tempo muito grande, porque tem eliminação de jogadores também, isso é uma questão que precisa frisar, né? Para quem não gosta de eliminação de jogadores, esse jogo também não vai ser adequado. Então a pessoa que é eliminada, ela sai e talvez tenha até o jogo terminar, tem um espaço aí que a interação social vai ser quebrada, né? A interação social é a principal aqui. Então é uma questão que para mim é uma das coisas só que tem contra esse jogo, mas de resto... E você, Caio, você concorda com o Jota? Em linhas gerais, sim. Eu acho que ele, em geral, ele é um jogo bastante dinâmico e corre bem, mas pode acontecer de haver um certo impasse, um certo empate entre os jogadores e o jogo se prolongar um pouquinho além do que ele deveria. Mas eu acho que isso acontece com uma baixa frequência, então para mim não compromete a experiência de jogo. Legal, eu posso falar por mim, eu joguei várias vezes o Bang, nenhuma das vezes passou mais do que 20, 25 minutos. Todas as vezes eu joguei com 5, no máximo 6 jogadores. Eu gostei bastante, achei um jogo bastante dinâmico. De fato, existe esse lance da eliminação do personagem. Para quem não curte muito isso, para quem curte jogo que os personagens têm que ficar até o final, Sim. pode ser meio frustrante. Mas para quem não se importa com isso, é um jogo de tiroteio sensacional. Para mim o tempo tá legal, eu gosto. Eu acho que é um excelente filler, né? Aquele que se encaixa ali naquele seu pouco tempinho de jogo. É o jogo excelente para isso. Muito bem, senhores, eu gostaria de saber então as suas considerações finais. Mais alguma coisa a dizer sobre o Bang? Fiquem à vontade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um efeito que eu já percebi em algumas partidas, em que você às vezes pode ficar um pouco frustrado porque você não consegue fazer quase nada. Então isso já aconteceu comigo em 1 ou 2 partidas. Por algum motivo as pessoas focam em mim, então colocam algumas cartas que eu não consigo atirar, e você, em poucas rodadas, você diminui a sua saúde, você fica com poucas cartas, e aí você acaba não conseguindo fazer muita coisa. Eu acho que é uma consequência inevitável da mecânica do jogo, o jogo é assim mesmo, mas eu acho importante a gente falar isso porque pode gerar uma certa frustração em certas partidas. Por sorte, o jogo ele é relativamente curto, você pode colocar uma segunda partida na sequência e ter uma experiência diferente. Legal. Jota, suas considerações. Essa questão de fazer esse subir em cima, né? Um personagem ele fica como alvo, e aí todo mundo sobe em cima mesmo. E aí quem tá ali aproveitando, né? Querendo, se for o deputy ou alguma coisa assim, vai aproveitar a situação. Uma das coisas, considerações finais que eu tenho é que esse jogo ele tem uma versão DICE Game, ou seja, que inclusive foi lançada recentemente pela Galápagos, em português e tal. E essa parte da interação, da eliminação, tudo isso, ela é bem reduzida porque o jogo é mais rápido ainda. O Dice Game ele é mais rápido do que esse card game. Então, tem essa questão, né? É uma opção, né? Eu ainda, pelo detalhe, eu prefiro esse das cartas, mas pela velocidade, pelo tempo de jogo, o Dice Game é mais rápido. Então, aí fica a critério de cada um o que prefere, né? Uma coisa mais com mais detalhes ou com um tempo menor. Bom, pessoal, esse foi o Bang, excelente jogo de cartas do Emiliano Seara. Você gosta do Bang? Deixa suas opiniões aqui nos comentários, interaja com a gente nas redes sociais, a gente aguarda você nos próximos vídeos. E continue jogando. Obrigado e até o próximo vídeo.